Fala aí pessoal, beleza? Essa é a terceira aula, onde nós vamos fechar o exercício de número 4, né, do livro do Moreira, que é Daniel Augusto Moreira, da editora Cengage, que nós estamos usando para poder fazer os exercícios em relação à parte de planejamento agregado. Esse exercício 4 eu vou refazer ele aqui, vou fazer ele junto com vocês aqui via videoaula, porque eu sei que a grande maioria não conseguiu resolver. Vamos só dar uma olhadinha no qual é o problema, né? Aqui eu já tenho as respostas, mas eu vou mostrar aos poucos como que eu construí essa resposta, explicando parte a parte. Na verdade, não tem grande dificuldade. O problema fala que a demanda agregada vai ser prevista nos próximos 3 meses, né? No mês de abril, no mês de maio e no mês de julho. Sendo a demanda 18 mil em abril, 30 mil em maio e 30 mil em julho. E ele começa a passar algumas características básicas. A primeira característica que ele diz é que para você conseguir produzir 22.500 de produção regular, você precisa de 250 funcionários. Outra informação importante que ele passou para a gente é que o estoque inicial é de 10 mil unidades e que no final está dizendo da seguinte forma: olha, deseja-se que ao final de julho o estoque final seja de 20 mil unidades. Além disso, ele dá a informação dos custos, né, que o custo para contratar cada funcionário é 4 mil e a estimativa de demissão é de 8 mil, é mais caro, é mais oneroso. O custo para produzir uma unidade é 1.000, sendo que 30% desse custo é devido à mão de obra e o restante material empregado. Manter uma unidade em estoque também tem um custo que fica na casa de R$60. Então esses custos já estão bem especificados aqui. O custo da unidade é 1.000, mão de obra 300, materiais 700, estoque R$60, contratar 4.000 e demitir 8.000. A primeira coisa que eu precisava fazer é criar aqui uma parte determinante de quanto que iria custar para poder fazer cada uma dessas coisas. Os dados iniciais, que são esses dados aqui, também estão aqui. Essa parte aqui que eu coloquei, eu só acresci, né, para a gente ter uma noção que se eu tivesse com 250 pessoas em cada um dos meses, eu teria a mesma produção de 25 mil, que não é suficiente para atender a demanda. Bem, como vocês já estão acostumados aqui a entender a forma que eu construo o gráfico para ensinar para vocês, essa parte colorida aqui são os itens que eu quero saber. Quando você pega o problema, ele te pergunta o seguinte: quantas pessoas você vai ter que contratar ou demitir para conseguir atender essa demanda e atender essas restrições? Basicamente, a demanda já está aqui descrita e as restrições é o estoque, começando com 10 mil e terminando em aproximadamente 20 mil. Por que eu já estou dizendo aproximadamente 20 mil? Porque essa situação é uma situação atípica, porque você está contratando e demitindo pessoas, e essa contratação e essa demissão está levando em consideração um mês de trabalho dessa pessoa, né, pelo problema. Se a gente tivesse às vezes trabalhando com dias, seria uma forma mais tranquila de poder analisar isso, mas ele não passou esses dados e nem o foco do trabalho, é a gente entender quanto que cada funcionário iria conseguir produzir. Então, pode ser que eu tenha uma produção levemente superior de estoque, eu tenho um estoque final levemente superior daquilo que se pretende. Por quê? Conseguir exatamente 20 mil de estoque pode ser que não seja possível, porque se eu contratar uma pessoa, ela faz um pouco mais de 20 mil, se eu demitir uma pessoa, ela faz um pouco menos de 20 mil. Mas é claro que, como a gente está trabalhando com a função de minimizar custos, você tem que pensar a seguinte coisa: eu tenho que chegar o mais próximo a 20 mil, então logo eu tenho que ser igual a 20 mil ou maior, mas levemente maior. Quem vai definir o quanto vai ser maior vai ser o próprio solver do Excel. Então, como vocês já entenderam basicamente a estrutura, eu vou mostrar para vocês o seguinte: nos problemas anteriores, a gente estava trabalhando com produção regular, produção em hora extra e produção em subcontratação. Aqui não tem a questão da hora extra nem da subcontratação, é apenas a contratação e a demissão de funcionários. Logo, eu só tenho um eixo de produção. E aí começa, às vezes, o problema para algumas pessoas de entender: olha, eu vou ter uma única célula de produção. Por que eu vou ter uma única célula de produção? Porque vai ser a quantidade de itens produzidos por pessoa. Então, eu posso até vir aqui e demonstrar, através da fórmula que foi criada, a fórmula simples que eu usei aqui. Eu vou clicar 2 vezes
eu coloquei a quantidade que um funcionário consegue produzir multiplicado pela quantidade de funcionários. Bem, como que eu cheguei nesse valor de produção de funcionário por funcionário? Muito simples. Eu simplesmente peguei a quantidade que 250 pessoas produzem e dividir pela produção regular. Eu posso fazer isso porque no problema, quem quiser dar uma lidinha no problema, diz que essa proporção entre o número de funcionário e quantidade produzida pode ser considerada constante. Claro que numa empresa que você estiver fazendo esse trabalho, talvez essa proporção não seja constante. Mas evito, a nível de exercício, se eu aumento uma pessoa, automaticamente eu consigo proporcionalmente aumentar a produção, no nosso caso de 90 unidades. Então, se eu tenho 250 funcionários trabalhando, eu vou ter a produção de 22.500, perdão. E assim vai continuar até o final. Olha, se eu tiver 250 funcionários, eu vou estar sempre produzindo 22.500, que não seria suficiente para poder atender a demanda, porque aí se eu ficar somente com os 250, o problema já vai me mostrar aqui que eu vou ter 500 de falta de estoque e ainda não vou ter conseguido atingir os 20 mil, que é o desejo, né, da empresa. Então, para chegar nisso, a gente teve que formular algumas questões, algumas fórmulas. Se vocês não entenderem essas questões, voltem e olhem a fórmula uma a uma que vocês vão conseguir entender melhor. Então, a primeira que eu já mostrei para vocês foi a divisão da produção com o número de funcionários para encontrar o número de produção por funcionário. A outra questão que eu peguei aqui em relação ao meu planejamento agregado, a quantidade de produção que eu vou fazer vai ser equivalente à quantidade de funcionários multiplicado pelo número de produto que cada funcionário consegue fazer. Agora, aqui está o grande segredo da resolução desse problema. A fórmula que eu coloquei aqui no total de funcionários, porque o meu total de funcionários vai ser igual ao número de funcionários que eu tenho hoje, mais o número de pessoas contratadas, menos o número de demissão. Se eu não contrato ninguém, por exemplo, aqui dá para entender bem essa fórmula. Olha, se eu não contrato ninguém, se eu demito 2, automaticamente eu vou ficar com 248. Certo? Se eu contrato 10, por exemplo, ele vai somar e vai diminuir. Então é muito simples o princípio. As minhas células de restrição vão mostrar para o no caso assim, vão ser células que vão mostrar para o problema quantos funcionários eu tenho que estar trabalhando ao mesmo tempo. E eu vou depois linkar na fórmula do objetivo final o custo dessa contratação e o custo dessa demissão. Então fica fácil para o problema resolver. Na célula de baixo, que eu vou estar trabalhando aqui de funcionário, eu mudo um pouquinho. Em vez de eu trabalhar com aqueles 250 funcionários que eu tinha lá do período anterior, né, que ele estava dizendo antes de abril, eu vou trabalhar com o quê? Com o número de funcionário do mês anterior. Então, nesse caso aqui, o número de funcionário que eu tenho aqui, mais o número de contratados, menos a demissão, e eu vou fazer isso em todos os níveis. Porque, por exemplo, se eu vier aqui e contratar 2, eu subo para 152, e aqui eu posso, por exemplo, demitir 2, e ele vai continuar com 250. Então, essa fórmula faz com que as variáveis de restrição influenciem diretamente em relação à questão de qual é o estoque, de quanto que eu vou produzir e qual é o custo. A fórmula de estoque, ela continua muito parecida com a anterior, que seria o quê? Igual a B13, ou seja, a minha produção, nesse caso eu só tenho uma célula de produção, não tem mais de uma, mais o meu estoque inicial. Quando eu vou na célula inferior, né, na célula que está abaixo, ela vai fazer a mesma coisa, vai pegar minha produção mais o estoque final do período anterior, ou seja, aquele que o resultado equivalente ao quê? A minha produção menos a minha demanda. Lembra da ligação que a gente fazia produção com demanda? Então vai ser a produção do mês de abril menos a demanda do mês de abril. Até a gente chegar na última restrição, que vai ser a produção do mês de junho menos a demanda do mês de junho. Beleza. E aí, com essa estrutura pronta, eu posso vir na minha função objetivo, que é a função de custo. O que essa função de custo ela tem que contemplar? Vamos lembrar aí. Ela tem que seguir aquele princípio que a gente aprendeu, que é o quê? B16. B16 é a minha produção total. A minha produção total, ou seja, a soma entre o mês de abril, maio e junho, né? Essa soma ela vai ter que ser multiplicada pelo meu custo. Ah, professor, mas eu poderia fazer pelo 300 da mão de obra? Poderia. O resultado de contratação e demissão vai ser igual.
Porque se eu gasto 700 em todo o tempo, seria um valor constante. Mas por que eu estou usando 1.000? Porque no problema diz o seguinte, na questão B, né, que a questão A era de dedução. A questão fala assim, comparar o custo desse plano, comparar o custo total desse plano, né, o custo total da produção associada. Então, como a gente vai fazer o custo total, então eu vou considerar também o material. Correto? E isso tudo, ou seja, o valor de produção multiplicado pelo custo de cada produto, mais o custo de contratação, vezes o número de pessoas contratadas, mais o custo de emissão, vezes o número de pessoas demitidas, mais o custo de estocagem, vezes o número de produtos em estoque. Isso não tem nada de novidade, é aquela fórmula de minimização básica que a gente já viu várias vezes no livro e já viu nos exercícios anteriores, tá? Se alguém tem dúvida em relação a isso, é só dar uma consultada no livro ou ver alguma videoaula anterior que já explicou isso com mais detalhes. Aí, basta ir até a sua ferramenta e até lá no Solver, no caso quem está com Excel vai em dados, já expliquei isso, e você começa a lançar as suas restrições. Bem, o meu Solver está em branco, né? Então eu vou começar aqui lançando todas as restrições que são necessárias. Primeira coisa, minha célula objetivo, como já é do conhecimento de todos, vai ser o lucro, tá certo? Eu quero, a despesa, meu custo total de despesa. O meu objetivo é minimizar, as minhas células de variáveis estão aqui, ok? E agora eu vou pegar e vou lançar as restrições. Quais são essas restrições? Primeira restrição que eu tenho, eu já vou até lançar ela aqui que ela é mais fácil, que eu tenho que ter o valor de estoque final, ele tem que ser maior ou igual a quem? Aos 20.000. Professor, mas você sempre colocou igual no anterior. Por que esse você está pondo maior ou igual? Eu já expliquei. Porque o número de funcionário, um funcionário a mais, ele pode fazer um pouco mais ou um pouco menos. Se eu tentar colocar igual, o Solver ele vai achar uma solução, mas ele vai achar em número de funcionário quebrado. E aí você vai ter que depois converter isso para a quantidade de dias que esse funcionário vai ter que ficar contratado dentro da empresa. E o custo de demissão e o custo de contratação, se você demitir um dia e contratar no outro, você tem o mesmo gasto. Então isso não é viável. É melhor talvez você colocar um pouco mais em estoque, tá certo? Outra restrição que a gente tem, a gente sabe que o valor do estoque, da produção, que a gente chamou aqui de estoque 1, né, da produção mais do estoque, todos esses valores aqui, eles têm que ser o quê? Eles têm que ser maior também ou igual à minha demanda, porque se eu não produzir mais do que a minha demanda, eu vou ter problema. Então, esses valores aqui tem que ser ou igual à demanda ou maior que a demanda, tá certo? Então, aqui está a minha demanda e aqui está a minha produção mais o estoque anterior. Então, esses valores têm que ser maior ou igual, tá certo? Então, depois que você chegou e achou essas duas restrições, existe mais alguma restrição? Claro que existe. Qual restrição que existe? Primeiro, eu tenho que ter as minhas variáveis positivas, elas não podem ser negativas, e tem que ser número inteiro, correto? Lembrando que nesse Solver aqui, eu vou em opções, vou até a parte do Solver LibreOffice aqui e coloco assumir as minhas variáveis como inteiras e assumir as variáveis como não negativas. Se você está no Solver do Excel, você vai até lá do ladinho, costuma estar até na parte de baixo das restrições, você clica para assumir não negativas e aí você também pode selecionar ele e colocar igual a int ou igual a num, que ele também vai aceitar essas duas restrições básicas. Ou você pode também selecionar as células de variáveis e colocar que elas têm que ser maior ou igual a zero, que também tem um efeito de não negatividade, tá certo? Aí depende do Excel que você está com ele. Mas enfim, você não pode esquecer de colocar que você tem que assumir as variáveis como inteira e assumir elas como não negativas, porque senão o que acontece? Ele vai ficar tentando rodar todas as possibilidades, inclusive de você ter produção negativa, o que a gente sabe que na prática não é possível. Agora que eu já tenho as minhas duas restrições básicas, as restrições que eu tenho, eu mando o programa resolver. Tá certo? Ele acabou de achar uma solução de 91.423.200, eu vou manter o resultado. E aí você pode observar o seguinte, que ele diz que eu vou precisar contratar 228 pessoas no final e eu vou ter um estoque final de 20.020. É aquilo que eu falei com vocês, um pouquinho a mais, mas não tem muito problema, porque
Eu estou falando de pessoas. Se eu não colocasse essa questão dele ser maior ou igual, se eu colocasse para ele ser igual, o que acontece? O sistema ia ficar a vida inteira rodando até ele chegar naquele exato momento onde que ele se aproximaria mais de 20 mil. Dava para fazer? Dava, só que ia demorar muito tempo, ele ia ficar talvez 1 hora, 2 horas rodando para conseguir chegar nesse valor. Mas chega, né? Se você quiser, fala assim, não, eu quero chegar nesse valor que vai ser 227,331 empregados, e aí eu converto isso em horas, dá para fazer. Mas a princípio a gente não tem essa necessidade no problema. Então a resolução do problema está aí, o resultado é 91.423.200, tá certo? Se alguém tiver mais alguma dúvida, faz a pergunta embaixo no link e eu estou disponível para responder qualquer um que tenha algum questionamento em relação a isso. Muito obrigado e até a próxima aula.